Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Tudo de Ensaio, saudadonas dos vossos pavilhões auriculares, hein? Cá estamos nós mais de 3 anos depois, até custa acreditar. Eu já belisquei 3 vezes os diretores da TSF, que é para ver se não estava a sonhar. É impressionante, porque tanta coisa se passou desde a última vez que estivemos juntos nestas ondas do éter. Só assim de repente, vou-vos dizer, a média foi descoberta, o caso Camarate foi finalmente desvendado e os jornalistas do Saco Azul do BES foram revelados pelo jornal O Expresso e... Hã? Como não? Então, mas... espera aí que estão-me a dizer que afinal não. Está tudo na mesma. Bem, vá lá que pelo menos foi revelado que as aparições de Fátima é um dos maiores logros da história e... O que é que foi? Mas não o quê? Então, mas está tudo na... Pronto, peço desculpa, afinal, parece que está tudo na... Mas o que é que vocês andaram a fazer estes 3 anos? Não me digam que foram só visitar o Salgado à prisão e não fizeram mais nada. Mas como? Mas está solto como? Mas também ninguém me diz nada, mas como é que pode estar solto? Então, mas é trafulha, como... Enfim. Bom, vamos devagar, num formato de resumo semanal até ao Natal e depois em janeiro, quando vocês já forem mais crescidinhos e com mais arcabouço e pelos que se vejam, passamos à dose diária. Para começar, vamos tentar fazer um breve resumo dos meses de férias e depois passamos a estas últimas semanas. Pode ser? Quem é que disse que não? Foi o Rui Rio? Muito tu gostas tu de arranjar chatices, mas o Bruno não te vai ligar. Vamos a isto. Este foi um verão que fica para a história, com o brutal incêndio em Monchique. Felizmente não fez vítimas mortais, mas foi trágico ao nível do medronho. Eu receio que este ano o medronho fique mais caro que a gasolina. Por incrível que pareça, foi um verão ainda marcado pelos incêndios em Pedrógão. Depois das aldrabices com a construção de habitações, parece-me que o que dava jeito a alguns era um incêndio na Câmara Municipal de Pedrógão. Foi também umas férias em que vimos o nosso presidente mais vezes dentro de água do que alguma vez vimos o tridente e o arpão. Vimos Marcelo a nadar em todo o lado, excepto junto à zona de descargas da celulose de Vila Velha de Ródão. Ficámos também todos bastante chocados com o que se passou no Montijo. Uma senhora que, com a ajuda do marido, com cara de gnomo, matou a mãe adotiva com marteladas na cabeça, depois cortou-a e queimou-a. Foi tal a frieza que só faltou no fim apresentar-lhe o orçamento. Eu estive a olhar bem para a cara da senhora e acho que descobri quem é o pai biológico e eu aposto no Duarte Lima. Foi um dos assuntos mundiais deste mês. A final feminina do US Open ficou marcada por uma tremenda bronca. À beira da derrota, Serena Williams entrou numa discussão acalorada com o árbitro português Carlos Ramos, que lhe deu uma advertência por ter recebido instruções da bancada. Serena acusou o árbitro de racismo e sexismo. Foram várias e diversas as opiniões, mas quem não podia deixar escapar a oportunidade para aparecer foram as capazes. A Associação de Feministas publicou um texto sobre o tema com o título "Se és mulher, mantém-te serena". Pois não tiveram a serenidade para evitar fazer o trocadilho, porque é uma pena. Com um trocadilho destes é difícil serem levadas a sério. O texto começa com: "Não percebo quase nada de ténis, mas sei o suficiente sobre sexismo e racismo para compreender que grande parte do que se passou com Serena Williams..." Bom, pois não percebem de ténis nem de feminismo. O treinador da Serena Williams assumiu coaching, validando a advertência do árbitro que originou esta reação e ainda por cima, vão-se espantar, mas do outro lado não estava um indivíduo de barbas, estava uma japonesa, com A, japonesa, de 20 anos. Racismo é ver milhares de americanos a apupar uma japonesa de 20 anos que venceu a poderosa Serena Williams e a quem destruíram um momento mais feliz da sua vida. Desde Hiroshima, que os americanos não faziam tamanha brutalidade ao Japão. Lá vê uma coisa, senhoras capazes. Eu acho que cometeram um equívoco. A Serena tem cabedal de um gajo da Lisnave. De costas parece 6 seguranças do Urban. Portanto, ali a menina é o árbitro. Na verdade, as capazes não querem lutar pelos direitos das mulheres, querem impor a todas as mulheres o pensamento das capazes, ou então não são mulheres. Os homens sabem bem o que isso é, porque andaram anos a ouvir que não eram homens se não fossem grandes homens, donos das calças lá em casa. Portanto, agora é o mesmo. As capazes não querem ter razão, querem ser pouco razoáveis, porque isso chama mais a atenção. Mas não façam confusão.
É nojento andar a dizer que as capazes têm falta de pilinha. O que elas têm é falta de cliques. E, portanto, esse artigo número 2 vem dizer que não é preciso violência no sentido físico, no sentido dos danos visíveis, acho que é... Sim, danos físicos. Sim, dos danos físicos. E quando nós vemos uma pessoa alcoolizada, inconsciente, etc., parece que é mais fácil adequar o artigo certo àquela situação que empiricamente nós reconhecemos como uma violação. Portanto, eu acho que o problema não está na lei, mas a solução pode estar na lei. E depois foi também estranho ver, do ponto de vista corporativo, a Associação dos Juízes, que ainda por cima devia estar um bocadinho inibida de comentar este caso particular, dizer que não, esta sentença está escrita numa linguagem muito clara, por exemplo, de certa altura. Está, para mal de quem a assinou. Mas não é esse o problema que está em causa. Parece-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira, que estejamos outra vez a falar do Tribunal da Relação do Porto? Sim, eu lembro-me... Há aqui uma sucessão de casos. Quando foi, exatamente, é esse o meu ponto, porque quando foi a história da senhora agredida pelo marido e pelo amante, que se juntaram para agredir com uma moca de pregos, a Ministra da Justiça disse: "Ei, calma, não é um caso que faz o sistema." E eu, na altura, arriscando um dos mais graves crimes do mundo moderno, que é o mansplaining, discordei da Ministra, dizendo que, de facto, um caso não faz o sistema. Mas o certo é que casos como este são muito frequentes, são demasiado frequentes. E agora volta a haver um. Este caso está todo cheio disto. Não há hipótese nenhuma. Isto é uma senhora que está inconsciente na casa de banho de uma discoteca e dois homens, um a seguir ao outro, violam a senhora. Funcionários da discoteca, sim. Né? Portanto, pessoas que tinham a obrigação de voar com está... Não há dúvida nenhuma de que isto é uma violação. E até há dúvidas se não foram eles, porque tiveram-lhe a oferecer shots e tudo isso. Sim. Até na inconsciência há responsabilidade. A senhora está inconsciente. Coisas que os juízes dizem. Não houve violência. Quer dizer, uma violação, por regra, sim, aquilo é violento, não é? A senhora, aqui, o que eles querem dizer é, eles não há, como o Pedro dizia, não há duas negras. Por acaso houve, até algumas negras. A senhora está inconsciente. E, portanto, eu gosto muito de violação sem violência. É um conceito, para mim, é uma violação meiga, se calhar. E depois, outras coisas que dizem, ilicitude. A ilicitude não é elevada. E pelos vistos, a gente percebe... Isto são dois homens que, à vez, violam uma mulher que está inconsciente e, pelos vistos, não vão passar um dia na cadeia. Nem um dia. Tiveram a prisão preventiva, mas... E, portanto, eles dizem a ilicitude não é elevada. E ainda, o que eu gosto mais era um ambiente de sedução mútua. Eu recordo, a senhora está inconsciente. Este juiz, às vezes, eu ponho-me a fantasiar com... Às vezes os juízes são levados a visitar, têm de ir visitar, fazer trabalho de... Por causa de um julgamento, têm de ir ver in loco o que é que aconteceu. Eu imagino este juiz a dizer: "Olá, tal é uma senhora com sedução mútua para mim." E haver um tipo que diz: "Não, Sr. Juiz, isto é uma morgue, aquela senhora está falecida. A senhora está morta, sabe? Não, mas eu sei o que é que ela quer. Olha, a senhora está ali. Há aqui uma sedução mútua. Eu sinto cá dentro, eu sei o que é." Quer dizer, para ele ver sedução mútua num caso em que uma das partes está inconsciente, quer dizer, eu acho, o que eu proponho, e isso eu não vejo ninguém propor, mas eu gosto de fazer também propostas que possam melhorar, é que um destes juízes, sem violência, seja alvo de uma colonoscopia com um cato. Uma colonoscopia com um cato. Darem uma epidural primeiro, que é para não haver violência nenhuma. E depois a gente conversa na semana seguinte. Fica a ideia e saltamos já para os decretos com o Ricardo Araújo Pereira a decretar arte. Sim, aliás, é adequado até porque estamos no fólio. Sim. Eu faço esse decreto porque esta semana morreu uma grande artista portuguesa chamada Helena de Almeida, que era minha prima, curiosamente. Eu julgo que ela não sabia e viveu mais feliz por causa disso.
Mas o pai dela era tio-bisavô do meu pai. Acho que é assim. O pai dela que é o escultor E o avô que é o escultor Leopoldo Almeida, sim. o padrão dos descobrimentos em Lisboa. O meu pai ainda se chama Almeida, eu já não, mas o meu pai ainda se chama. Mas era uma artista extraordinária e morreu esta semana, e por isso eu queria assinalar isso. O João Miguel Tavares decreta estranheza. Sim, estranheza para me solidarizar, por um lado, com Cavaco Silva, que eu também acho que foi muito estranho o processo da PGR, como já falámos aqui abundantemente. Mas a minha estranheza é dupla. Eu também achei estranho que ele achasse estranho e viesse dizê-lo para a praça pública. Eu confesso que não percebi muito bem aquela intervenção. Aliás, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também achou estranho. Achou e deu-lhe uma grande canelada, assim, mesmo a entrada a pitons à frente. Se fosse o João Capela, era para a rua imediatamente. Mas eu não consegui compreender, e pior do que tudo eu acho que o Cavaco Silva não percebeu como ele saiu na mó de baixo e